hoje nós vamos falar sobre angústia. Angústia. E vamos ler apenas um versículo. Salmos 46, verso 1. Salmos 46, verso 1. Quando você fala em angústia, a gente pode apontar isso para todas as áreas da vida, né? Todas as áreas. E para todo mundo. Porque todos nós temos dias de angústia. Até Jesus teve. Quando ele estava prestes a morrer, né? Nos últimos momentos de vida, ao lado dos discípulos, ele falou para os discípulos: a minha alma está profundamente angustiada. Porque ele já sentia a dor da morte. Se Jesus sentiu profundamente a angústia, que dirá nós, seres humanos? Tá? Então é uma mensagem que tenho certeza que vai edificar a sua vida. E se você está vivendo dias de angústia, tenho certeza que isso vai te ajudar muito, muito mesmo. Vamos lá, Salmos 46, verso 1. Vamos ler? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Vamos orar? Senhor, fale conosco, nos dê a direção, precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Bom, esse versículo é muito conhecido, né? Existe uma outra tradução também que, em vez de angústia, vem tribulação. Mas os dois, no contexto, estão corretos. Leia comigo. A declaração Deus é o nosso refúgio e fortaleza fala da onipotência divina. Já o seu complemento, socorro bem presente na angústia, fala da onipresença de Deus. Nosso Senhor está sempre ao nosso lado e provê o socorro oportuno nos tempos de tribulações. Então olha que interessante, quando o salmista diz Deus é o nosso refúgio e fortaleza, aqui ele se refere à onipotência de Deus. O que é onipotência? Onipotente, aquele que tem todo o poder. Então Deus tem poder para tudo, para qualquer coisa, porque Ele é onipotente. Nada se iguala ao poder de Deus, nada se iguala a Ele. Nada, nada. Então, a força e o refúgio vem de Deus, porque Ele é onipotente. Não existe nenhum recurso nesse mundo que se iguala ao poder que tem o nosso Deus. Então, força e refúgio, a onipotência de Deus. E quando ele fala o socorro bem presente nas horas de angústia, ou nas horas de tribulação, aí se refere à onipresença. O que é onipresença, onipresente? Que está em todo lugar. Ele está aqui comigo, está aí com você, não importa o lugar, Deus está em todo lugar. Então, temos aqui a angústia, a dor, a tribulação, a adversidade, e do outro lado nós temos o que tem todo o poder e o que está em todo lugar. Eu pergunto para você, será que o que eu estou passando, será que esse problema que eu estou vivendo pode influenciar em alguma coisa aquele que tem todo o poder e está em todo lugar? Claro que não. Então, eu quero que você entenda que esse momento de angústia que você está vivendo, ou que você viveu, né? Ou que você vai viver, aí tem gente que fala, mas não quero viver momentos de angústia. Sim, ninguém quer, mas estamos sujeitos. Mas eu estou falando assim para você entender o seguinte, que não tem nenhuma situação que o nosso Deus não possa intervir. Não tem nenhuma situação que o nosso Deus não possa resolver. E o interessante é que aqui o salmista não fala que ele vai me livrar da tribulação. Não, nesse texto ele diz o seguinte,
O Senhor Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas horas de tribulação. As horas de tribulação, de angústia, vêm. Mas só que ele é o socorro bem presente. Então, deu para entender? A gente não pula essa etapa de angústia. Todo cristão vive esse momento de angústia. A gente não pula essa etapa. Por isso que o salmista fala: socorro bem presente na hora da angústia. Na hora da angústia. Ele não livra a gente da angústia, mas ele nos fortalece e nos traz o escape, nos traz o refúgio na hora da angústia. Olha que mensagem maravilhosa isso. Eu fiz questão de separar esse texto e compartilhar com vocês. Leem comigo. Deus nunca chega atrasado. Ele não é como um homem. Com ele não há imprevistos. Seu socorro sempre é oportuno. Ele sempre está pronto a oferecer aos seus filhos sua assistência. Olha o nosso Deus. Ele não chega atrasado. Com ele não há imprevistos. Não há. Ele nos traz a assistência no momento oportuno, gente. No momento certo. Que maravilha isso. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Eu comecei o culto aqui hoje falando exatamente dos problemas que nós não entendemos, né? Das situações que acontecem na nossa vida que nós não entendemos. Isso cabe aqui também. Porque quando a angústia vem, quando a angústia bate na porta, a gente não entende. Mas faz parte. Faz parte. Jesus teve também a angústia da morte. A angústia da morte. Ele sabia que iria para a cruz. Ele sabia da morte de cruz. Ele já sabia de todo o plano. Ele já sabia do que iria passar na cruz. Imagine. Então ele sofreu essa angústia. Né? E diferente de nós, quando ele faz a oração, né? Na cruz, falando: por que me desamparou, Pai, por que me desamparaste? Ele se sentiu desamparado naquele momento pelo Pai, porque era a hora de obediência dele, de sacrifício. Diferente de todos nós, porque quando oramos a Deus, nós nos sentimos amparados. E Jesus disse: por que me desamparaste? Tamanha era a dor, né? Porque ele estava ali em obediência. Não era o papel do pai ali agora, ali naquele momento, era o papel do filho, o papel dele. Né? Ali era a missão do filho. Ele veio para morrer em nosso lugar, então era a missão dele. Entende? Então, o socorro de Deus, ele é presente. Ele vem na hora certa. E nele não há imprevistos e não tem atraso. E continuando, leem comigo. Nós sempre devemos manter em mente que nosso Deus é soberano, ainda que tudo fique caótico aos nossos olhos, ainda que o mundo desmorone diante de nós. Devemos saber que todas as coisas estão sob o controle de nosso Deus. As circunstâncias podem se alterar, mas a aliança do Senhor com seu povo nunca muda. Deus é o nosso refúgio e fortaleza em meio às incertezas da vida. As circunstâncias podem ser alteradas. Tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Tudo pode passar, mas nada pode alterar a aliança que Deus tem com seus filhos. O que você está vivendo, o que você está passando, pode mudar. Às vezes, muda para pior. Né?
Quando você acha que vai melhorar alguma coisa, piora. Quando você acha que vai resolver, aumenta o problema. Não é verdade? Passamos por isso. Só que nada altera a aliança que Deus tem com seus filhos. Nada muda o que Deus tem com o seu povo. Nada muda. Porque a aliança que Deus firmou com o seu povo foi por meio de sacrifício. Foi por meio do seu filho. Não foi qualquer aliança. E essa sempre foi a vontade de Deus desde o início. De sempre fazer, firmar uma aliança com o homem. Então, nosso Deus, ele vem e se alia com seus filhos, com aqueles que são dele, mas só que ele não alivia na questão de angústia, de tribulação, de adversidades e por aí vai. Todos nós passamos por isso. Todos nós. Você não vai encontrar na Bíblia nenhuma passagem que diz assim, olha, vocês não vão passar por nenhum momento difícil. Vocês não terão dias de angústia. A gente só vai encontrar essa passagem, né, lá em Apocalipse, quando se refere na glória, né, que não haverá choro, que não vai precisar de clamor, que não vai ter dia, não vai ter noite, né, que não vai ter dor. Aí sim. Mas você não encontra nenhuma passagem bíblica se referindo a nós, seres humanos aqui na Terra, com esses, né, com essa intenção de, ó, vocês não vão sofrer. Não, pelo contrário. A Bíblia sempre nos mostra que teríamos lutas e mais lutas. Jesus, quando estava preparando os discípulos, ele disse que no mundo teríamos aflições. Né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então tudo isso faz parte da nossa vida. Tudo isso, tudo isso. E uma outra coisa que nós precisamos entender é o seguinte: o dia da angústia chega para todos. Esse dia é amargo, é cheio de escuridão. Esse dia faz nossa carne estremecer e nossos ossos ficarem abalados. Esse dia arranca lágrimas dos nossos olhos e embaça nossa visão. O dia de angústia, ele faz isso. Ele estremece a carne. Ele vem e arranca lágrimas mesmo. Arranca lágrimas. Eu quero aproveitar esse texto aqui para falar para você o seguinte: aqui não há nenhuma possessão demoníaca, nada disso. Porque existe uma teoria errada, né, de que o cristão, se ele chora, se ele lamenta, se ele passa por momentos assim, porque ele está em pecado ou porque existe algum demônio na vida dele. Não tem nada a ver. Até porque a gente vê isso ao longo da história. Jesus, ele teve um momento de angústia, os discípulos tiveram, os cristãos da igreja primitiva tiveram. O que mais temos na Bíblia são homens e mulheres que sofreram, principalmente por conta do Evangelho. Então, eu estou citando isso aqui porque tem gente que está num momento de angústia, está sofrendo e pelo fato de não ter conhecimento, acha que todo esse sofrimento que está vivendo é o diabo, ou é porque está em pecado, ou coisas desse tipo. Entenda uma coisa: os demônios existem, o diabo existe, Satanás, ele vem com tudo para cima da gente, sim. Só que ele não tem poder nenhum de tocar na vida daqueles que pertencem a Deus. Não tem poder nenhum. E a angústia vem em várias formas. A angústia vem em forma de doença. Ninguém quer ficar doente. Deus nos livre de doenças. Mas eu sei que tem gente aqui, cristão, que se entregou a Deus, se converteu a Jesus, mas está doente. Está lutando contra uma doença.
É triste isso, sim, porque ninguém quer ficar doente, só que isso pode acontecer com qualquer um. E quero falar para você que está doente, está aí lutando, pedindo a Jesus a cura. Você quer se recuperar o mais rápido possível, porque você já fez muitas coisas com respeito a esse problema. Confie em Deus. Ele é o nosso socorro bem presente. Continue orando, continue crendo, continue lutando contra isso. Mas não pense você que isso é uma coisa que é um castigo da parte de Deus, ou que é o diabo, ou que isso aconteceu porque você está em falta com Deus, coisas desse tipo. Eu estou falando isso para você porque eu sei o que acontece quando a pessoa se sente assim, por conta das pessoas que eu atendo. Isso não ajuda, só atrapalha. E eu sei que existe essa teoria, né, de que tudo é o diabo, de que se as coisas não acontecem, se as coisas boas não acontecem, é porque está em falha com Deus, está faltando com Deus, está alguma coisa de errado. E eu estou aqui para falar para você a verdade. Estou aqui para falar para você de que isso pode acontecer com qualquer um. Com qualquer pessoa. Tá? Não é só com você, não. E digo mais. Fiz questão de compartilhar com vocês aqui na tela. A palavra de Deus nos adverte. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Reconheço que as minhas forças são pequenas. E as suas? Só quando Deus é o meu refúgio, me sinto amparado. Só quando me agasalho nos braços onipotentes de Deus, posso passar por esse dia sem perecer. É isso. As minhas forças são pequenas, as suas também. Só que quando temos o refúgio que vem de Deus, nos sentimos amparados, agasalhados, nos sentimos fortes e passamos pela angústia sem perecer. Então só a força de Deus, só o refúgio daquele que é onipotente, aquele que é onipresente, é onisciente, somente a força dele pode nos capacitar, pode fazer com que caminhemos. Só a força dele. Não há nenhum outro recurso nesse mundo. Não há. Porque quando a dor vem, quando a angústia vem, recebemos o consolo dos homens, que é muito importante. Mas só Deus para nos fortalecer, para nos ajudar a seguir em frente. Somente Ele. Então, que essa palavra de hoje possa edificar a sua vida. E nada, não há nenhuma situação, não há nenhuma circunstância que nos separe do amor de Deus. Como eu falei, a aliança que foi feita, a aliança que Deus fez com o povo dele, foi por meio de sacrifício. Foi por meio de seu Filho na cruz por nós. Então nada nos separa disso. Nada pode nos separar. E Deus, ouça bem o que eu vou falar para vocês. E Deus, sabendo de tudo isso, sabendo de que a angústia chegaria aos nossos corações, sabendo que todos nós passaríamos momentos difíceis, por dores, e por aí vai. Ele nos deu sua palavra. Ele nos deu sua palavra. Então a força que você precisa está nele, na palavra. Olha só a palavra de hoje. Eu tenho certeza aqui no meu coração de que você que está vivendo esses dias de angústia está se sentindo fortalecido agora. Porque eu estou falando? Não. Porque a palavra de Deus está falando com você. A palavra de Deus está falando com você. Então, tome posse disso. Abrace isso para a sua vida. Caminhe com Cristo Jesus.
seja chorando ou sorrindo, né? Não importa, não importa. Ele é onipresente. Ele é o nosso socorro bem presente nas horas de angústia. Socorro bem presente nas horas de angústia. Então, nas horas de angústia, não fora delas. Não tem como pular essa etapa. Me entreguei a Jesus, então não vou sofrer mais, não vou ter momentos difíceis mais. Não, você vai ter. Você vai ter. Todos nós temos. Só que ele é o socorro bem presente nas horas de angústia. Então é isso. Para finalizar, ele livrou Daniel na cova dos leões, não fora dela. Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha e não fora dela. Esse é o nosso Deus. A dor vem, o problema vem, a angústia vem, mas Deus já veio primeiro. Ele já veio primeiro. Ele veio com seu amor, com sua graça, nos salvou e nos abraçou. E Ele é quem nos fortalece nesses momentos difíceis. Nós vamos orar agora, agradecer a Deus por essa palavra. E se você se sente aí assim, se entregue a Jesus agora. Se ainda você não se entregou, se entregue a Ele. Entregue a sua vida a Ele. Confesse Ele como o Senhor e Salvador da sua vida. E se você já tomou essa decisão, glória a Deus por isso, só peça a Ele forças para você passar por tudo que você está passando. E se você está conseguindo passar por isso, é porque Ele está permitindo. Está te fortalecendo.